Graças e paz aos amados irmãos. Abram suas Bíblias em Juízes. Texto já sabido nosso, mas sempre é bom pontuar, né? Para os visitantes, quem está em casa também. Juízes, capítulo 3. Deixe sua Bíblia aberta no capítulo 3 de Juízes. Queria começar com a grande ideia, uma sentença, para alguns a verdade central, que diz o seguinte: Deus pune seu povo para redimi-lo e não para destruí-lo. Deus pune o seu povo para redimi-lo e não para destruí-lo. Nós vimos na semana passada a finalização da segunda introdução do livro de Juízes, e nós percebemos no final da introdução que o autor apresenta para nós um ciclo de falhas. E basicamente até o capítulo 3, versículo 6, é aquela sinopse de todo o livro. E agora o autor, de forma preciosa, ele vai ilustrar isso com vidas vivas. Então agora ele vai exemplificar na prática como isso aconteceu. E aí ele coloca uma série de juízes. E nós vamos ver exatamente nessa questão toda das Escrituras, que nós, nessa porção, capítulo 3, versículo 7 até o 16:31, que é o final do capítulo 16, nós vamos ver que existe uma tensão. E eu queria ressaltar isso de pronto para você ir percebendo no decorrer das narrativas. E a tensão é o seguinte, que Deus promete livrar o seu povo e estender graciosa e bondosamente a sua mão de livramento para com ele. Ao mesmo tempo, e aqui onde está a tensão, que ele exige obediência. Então ele promete que vai livrar, ele promete que graciosamente vai alcançar o seu povo, a despeito de qualquer coisa. Porque ele tem o amor leal, ele tem o amor hesed. E ele estende isso graciosamente. Mas, ele diz, eu exijo obediência absoluta. E essa é uma tensão que perpassa versículo após versículo, texto após texto, capítulo após capítulo, bloco após bloco do livro de Juízes. Então nós vemos essa grande tensão e ela se ressaltará agora cada vez mais. Então nós vamos agora passar a entender, em forma de estudos de casos, como esses princípios da bondade de Deus, da graça de Deus, da fidelidade de Deus, da promessa de Deus, nessa tensão também da responsabilidade humana, ou com a responsabilidade humana, ela se mostra nesses ambientes textuais. E aqui, esse bloco que eu trabalharei com vocês, então somente do versículo 7 até o versículo 11 nessa noite, eu quero ler paulatinamente, não todo de uma vez. Esse é o bloco mais arredondado dos blocos que nós lidaremos de versículos daqui para frente, nas exposições. Porque esse bloco, ele é completo. Ele coloca todo o ciclo de falha. E eu quero dividir exatamente nos ciclos de falhas, nesses poucos versículos. E eles se repetirão no decorrer da nossa minissérie dentro da série de Juízes. E ele começa com a declaração inicial. Basicamente vai seguir esse padrão e eu quero tentar trazer para nós nesta noite esse padrão que se repetirá. E Deus é tão rico na sua palavra que mesmo diante de tanta repetição, Ele traz tanta riqueza de detalhes novas a cada repetição que Ele traz na sua palavra, nas Escrituras. E Ele começa com a declaração inicial no versículo 7 que diz o seguinte: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então essa é uma declaração inicial na narrativa. Então já traz para nós aqui um problema, que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E sabemos que aqui há um duplo pecado que nós temos
acompanhado nas narrativas, nas exposições, que basicamente é o casamento dos filhos e das filhas com povos estrangeiros, povos estranhos, povos pagãos, e também a adoração a falsos deuses, ou seja, a idolatria. Ou como consequência de darem suas filhas aos filhos dos povos pagãos, o resultado foi exatamente a idolatria. Nós podemos ver isso de forma clara no texto. Mas veja que ele diz para nós que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e eles se esqueceram. Esse fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor já é muito conhecido nosso aqui nas narrativas. Mas fala que eles se esqueceram. E aqui é muito interessante essa questão de se esqueceram. Porque se esqueceram não é que eles estavam sem qualquer conhecimento. É que esse conhecimento que eles tinham não era mais colocado em prática ou levado em relevância nas suas vidas. E essa questão de esquecer-se não é que não tenha na memória alguma coisa. É que eles passaram a tratar Deus, mesmo diante da revelação de Deus para eles, eles trataram a Deus com desdém, com desprezo, e chegaram a desobedecer ao Senhor. Então esquecer-se aqui não é ausência de conhecimento. Essa expressão é muito conhecida nas Escrituras, usada nos Salmos, por exemplo, que o Senhor se esqueça dos nossos pecados. Mas, meus irmãos, Deus se esquece dos nossos pecados? Nunca, jamais. Mas o que o salmista está dizendo é uma expressão comum usada nas Escrituras, e aqui é onde eu estou, que o Senhor não nos trate segundo os nossos pecados, mas se esquece deles. Tem uma expressão em Isaías que Deus nos perdoa os pecados e Ele se esquece. É que Ele não traz mais à tona. Ele não traz mais a lume. Então o povo se esqueceu do Senhor, é que eles não estão mais trazendo à tona e praticando a palavra do Senhor. Eles não estão mais levando em consideração ao Senhor. Mas eles sabiam quem era o Senhor. E esse se esqueceu tem uma abrangência no sentido de que vocês se esqueceram, ou o povo de Israel se esqueceu daquelas maravilhosas obras feitas no Egito. Mas se esqueceu é que vocês estão deixando de lado, ignorando o Deus que tirou vocês do Egito. Vocês se esqueceram disso? Então o texto traz para nós essa perspectiva, que eles se esqueceram de onde Deus os tirou. Deus os tirou do cativeiro, Deus os tirou da servidão, da opressão do Egito, das chicotadas dos guardas egípcios. E eles se esqueceram disso. Ou seja, não estão colocando em conta o que Deus fez por eles. Em outras palavras, se eu fosse traduzir, fazer uma paráfrase dessa parte, eu diria o seguinte: o povo está sendo ingrato para com Deus, porque não estão considerando o que Deus fez com eles no passado. Uma paráfrase livre aqui. São ingratos. E eles se esqueceram exatamente daquele Deus todo-poderoso. E isso foi suficiente, esse esquecimento, para eles se desviarem dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas desviadas existem, mas elas são tão sabedoras das Escrituras. Se você encontra com pessoas que já participaram de uma igreja evangélica, já levaram nomes de evangélicos, ou de fato são, mas estão lá no mundão, se você chegar com elas, elas sabem muito de Bíblia. Elas sabem quem é Deus, o Deus dos céus. Você conversa com elas, elas têm uma linguagem toda bíblica, mas elas se esqueceram do Senhor. Elas abandonaram o Senhor, e por conta desse esquecimento, percebe o teor da palavra? Nosso português às vezes não traduz muito bem o sentimento do texto original, mas eles se esqueceram, eles estão sendo ingratos, voltaram as costas para o Senhor, e isso foi suficiente para eles abandonarem o caminho que Deus havia estabelecido para eles, e eles se prostraram diante de outros ou de falsos deuses. Eles trocaram aquele Deus todo-poderoso, soberano, majestoso, grandioso, por deuses
funcionais. Deuses que serviam os seus anseios humanos. Aqueles deuses cananitas, o Deus da fertilidade, o Deus da produtividade, o Deus disso, o Deus daquilo. Então eles se esquecem do Deus Todo-Poderoso, o Deus que os chamou para viver pela fé, para caminhar de acordo com as orientações de Deus. Então eles abandonaram esse Deus que diz: caminhe pela fé, confia em mim, eu vou guiar vocês num caminho de bem e não num caminho de mal. E eles trocam esse Deus que quer que eles andem pela fé por aquilo que é de imediato, o agora e hoje, o que eles estão vendo. Porque Deus, você não pode apalpá-lo, você não pode vê-lo, na maioria das vezes você não sente. Então eles estão trocando esse Deus Todo-Poderoso, que está sentado no trono, que queria guiar esse povo pelos olhos da fé, à luz da sua lei, à luz da sua palavra, que eles confiassem que a palavra de Deus era suficiente para eles. E é nesse ambiente que entra aquele teor do Pentateuco, que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então eles abandonaram as instruções que vinham da boca de Deus, para agora pegarem naquilo que era concreto que os ídolos poderiam oferecer. Uma vez que eles não encontraram um Deus funcional. O que é um Deus funcional? É um Deus que satisfaz os meus desejos, tudo aquilo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Um Deus que está relacionando-se com base numa barganha, numa troca. E Deus não é um Deus de troca, porque Ele não precisa de nós, Ele nos favorece. E Deus, esse povo não encontrou em Deus esse tipo de Deus. E eles trocam exatamente o Senhor pelos seus próprios interesses, supridos, abro aspas, por outros deuses, o que eu estou chamando aqui de deuses funcionais. Deuses que se voltam para cobiça, para seus interesses próprios. Então esse povo se esquece do Senhor. Veja que o texto deixa claro: se esquece do Senhor seu Deus, e fizeram o que? Renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Então eles viraram as costas totalmente para o Senhor. E aqui já vemos o problema do povo ressaltado. Nessa declaração inicial, nós vemos que o povo se tornou um povo idólatra. Qual é o problema do povo agora? Idolatria. O autor começa nessa descrição para nós, dizendo que o povo se tornou povo idólatra, e é exatamente o que termina o versículo 6 do capítulo 3, dizendo que eles cultuavam aos deuses ali. E eles se tornaram escravos. Por que eles se tornaram escravos? Olha o versículo 7. O povo fez o que era mal perante os olhos do Senhor. O povo se esqueceu do Senhor. O povo se rendeu a outros deuses. O povo está pecando contra o Senhor. E agora esse povo precisava reverter o seu esquecimento, agora reverter para um coração voltado para o Senhor. Porque agora eles estavam procurando coisas palpáveis, reais e coisa do tipo diante dos seus deuses funcionais. Idolatria, abandono, esquecimento, rendição diante de outros deuses. E o que é que Deus faz? Agora vem a opressão. Essa é a segunda parte do texto que nós podemos. Deus promove opressão para aquele povo. Olha no versículo 8. Veja, a declaração inicial, opressão. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Rassataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã-Rassataim 8 anos. Então agora quem entrega? Deus. Do versículo 8 até o versículo 11, o personagem principal, o diretor da história aqui é o Senhor. Você vai ver de ponta a ponta a declaração do autor bíblico,
E agora ele vai relatar as ações de Deus. E no versículo 8 diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles. E Deus os entregou. Os entregou aos povos pagãos. E meus irmãos, eles ficaram escravizados, governados por 8 anos. O texto deixa claro para nós, e veja, quem os entregou foi Deus. Por 8 anos, eu quero destacar isso aqui, o povo não se voltou para o Senhor. 8 anos não são 8 dias, não são 8 meses, são 8 anos. 8 anos de rebeldia, 8 anos de esquecimento, 8 anos de rendição à idolatria, a falsos deuses. E é isso que aqui Deus joga esse povo nas mãos dos falsos deuses. E por isso Deus se revolta contra esse povo, em ira, pune. Lembra aquela máxima que temos colocado aqui, que Deus pune em justiça, mas restaura em amor? Irmãos, passar 8 anos atolado no seu pecado de idolatria e não se voltar para o Senhor. Isso aqui só mostra para nós, aquilo que já temos falado, que naturalmente quem peca não busca o Senhor. Um homem e uma mulher, um cristão, alguém que conhece a Deus e vira as costas para Ele, é capaz de ficar anos prostrado diante do seu pecado e não se voltar para o Senhor. Pelo menos nesse primeiro momento, nós vamos ver a progressão disso no decorrer das exposições, que parece-me que vai aumentando. Há uma variação de período de escravidão, de opressão, que o povo é posto ali pelo próprio Senhor. Então Deus, como aquele que planejou a história, aquele que conduz e controla a história, vemos aqui que Deus, com suas mãos invisíveis, está controlando todos os detalhes da vida do seu povo. Ao mesmo tempo que Ele é soberano, gracioso, Ele é bondoso, e Ele agora pune injustiça. Ele se ira e permite que por 8 anos esse povo fique escravizado. Deus envia dificuldades. Esse povo passa 8 anos escravizado por um rei ímpio, por um governante ímpio, por um inimigo do povo de Israel. E Deus permite, com anseio de que Israel se volte para o Senhor. Kushan Hassataim. Pode ser uma tradução, 2 traduções aqui. O mais malicioso. Pode ser algo muito mais forte. Aquele que é duplamente ímpio. Não foi à toa que o autor bíblico relatou isso para nós. Ele poderia simplesmente ter relatado que ele foi oprimido por 8 anos por um rei pagão, por um líder pagão. Foi governado por um ímpio, porque ele se esqueceu do Senhor, virou as costas para o Senhor. E aqui traça um baita de um contraste para nós, entre um Deus todo bondoso, um Deus da aliança, o Deus Hesed, um Deus fiel ao seu povo, que supre, que cuida, que livra. Esse povo trocou o que é de melhor pelo que é de pior. E é isso quando nós abandonamos o Senhor, que é o Deus rico de misericórdia, rico de bondade, rico de graça, que tem uma maravilhosa graça, e nós o trocamos por algo pior, por aquilo que é muito mais malicioso, no contexto aqui de Kushan Hassataim, que é duplamente ímpio. Percebe a troca que o povo fez? E o autor ressalta isso para nós. Eles estão trocando a bondade pela severidade de um Deus pagão, ímpio, um falso Deus. O pecado entra na vida de uma pessoa sorrateiramente, maliciosamente, astutamente, e o povo é colocado no banho-maria. Como tudo começou? Abrindo pequenas concessões. Não podemos perder o fio da história. Pequenas concessões está custando caro agora para o povo. 8 anos de escravidão. Foi o que custou aquela pequena concessão aberta pelo povo. Meus irmãos, só depois de 8 anos, escravizado, oprimido, é que esse povo clama por intervenção.
O texto diz para nós claramente no versículo 9: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador que os libertou, a Otiniel, ou Otoniel na sua versão, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Então veja que houve aqui, depois de 8 anos, uma suscitação pelo Deus de toda bondade. Eu fico imaginando se Cusã-Rasataim, o mais malicioso, o duplamente ímpio, o que é que esse povo comeu nas mãos desse falso Deus, nas mãos desse governante, que foi oprimido ali. E agora esse povo vai e clama ao Senhor depois de 8 anos. Mas nós podemos e precisamos lembrar aqui, quando é que nós clamamos ao Senhor? O texto não deixa claro para nós, mas pelo o texto dá para entender isso, de que quando eles clamam, embutido intrinsecamente nessa palavra, clamaram ao Senhor, implica, por inferência contextual, de que de fato houve um arrependimento. E esse é o primeiro passo para alguém se voltar para Deus. Nesse clamor houve arrependimento. Porque para haver restauração e renovação, o primeiro passo é arrependimento. Da mesma maneira que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, sem arrependimento da parte do pecador, ele não alcança restauração e renovação na sua vida. E o que nós vemos aqui é esse povo agora se arrependendo, se voltando para o Senhor, virando as costas para Cusã-Rasataim e se voltando para o Senhor. O que é arrependimento? O que é conversão? É virar as costas para o pecado e se voltar para Deus. E é exatamente o que eles estão fazendo aqui. Eles estão se voltando para o Senhor. Então nós podemos sim entender à luz do texto que eles estão abandonando os seus ídolos. Aquilo que fora laço, que fora motivo de escravidão, de opressão, de humilhação, agora eles estão abandonando. Mas para que eles fizessem isso, para que eles se arrependessem, o que é que Deus mandou para eles? Sofrimento, dificuldades, lutas, tempos difíceis. Deus mandou tempestades. E muitas vezes, quando alguém está confortável no seu pecado, sabe o que é que Deus manda? Isso é um sinal de advertência. O sinal do céu. Sabe o que é que Deus manda? Ele manda opressão, dificuldade, sofrimento. Ele pesa a sua mão. Na tradução de Davi, ele diria o seguinte: enquanto eu calei os meus pecados, eu envelheci, e os meus ossos doíam, eu fui consumido na minha carne. Porque o pecado faz isso conosco. E aí quando nós somos oprimidos, vemos que o pecado só suga, deixa a pessoa raquítica, fraca, inoperante, suga a vitalidade. E aí quando chega no fim do poço, ou lá no fundo do poço, aí ela clama pelo Senhor e Deus graciosamente vai lá e pega essa pessoa. Você já viu como eu e você somos? Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas e vamos curtindo no banho-maria porque o pecado nos prende. E aí nós ficamos ali tempos e tempos. E aí vamos avançando nas consequências do pecado. Aí quando tudo está quebrado, acabado, aí nós fazemos o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. Que tensão, meus irmãos. Que Deus poderia se voltar para esse povo e dizer o seguinte: curta agora as suas escolhas. Não foi isso que você escolheu? Mas Deus é fiel às suas promessas, e Ele disse que quando o povo se voltasse humildemente, clamando por perdão e misericórdia, Ele ia estender a sua
bondade e a sua misericórdia para com o seu povo. Olhando para essa situação do povo de Israel, aqui traz para nós duas opções. Para mim e para você. Aplicando para nós e implicando para nós. Eu tenho a opção de, como Israel, ceder às pressões. Ceder às próprias vontades. O que eu vou chamar aqui da vontade da carne. Dos desejos do coração enganoso e corrupto. Porque foi isso que Israel fez. Ele optou por ceder às pressões. E aí se comprometeu com o mundo, se comprometeu com a carne, fez parcerias, alianças profundas com os inimigos de Deus, com aqueles que eram do mundo. E assim foi se embrenhando e chegou ao nível de escravidão, de opressão, de humilhação, de degradação espiritual. E muitas vezes nós vamos cedendo às pressões, meus irmãos. Lá no contexto da escola, temos a opção de ceder às pressões lá. Talvez no contexto da faculdade para alguns, na roda dos escarnecedores, em lugar de estar na roda dos esclarecedores, que a Bíblia não chama a fazer isso, ficam na roda dos escarnecedores, com aquela velha história que nós falamos domingo passado, mas não tem nada a ver. Muitas vezes vamos cedendo às pressões lá no ambiente de trabalho, quebrando valores e princípios da palavra de Deus. Muitas vezes vamos cedendo no contexto da nossa própria casa, no contexto dos nossos familiares. Muitas vezes vamos nos embrenhando no contexto da sociedade e também nos envolvendo e cedendo às pressões desse mundo. Esse mundo tenebroso que não tem nada a ver com Deus, a não ser o interesse de Deus de salvá-lo da sua perdição. Nós temos essa opção de ceder às pressões. Isso só mostra, quando nós cedemos às pressões, um coração cheio de si mesmo, um coração ensimismado que se esquece do Senhor facilmente. Mas a segunda opção é óbvia. Eu tenho a opção de não ceder às pressões. Manter-me fiel num compromisso com Deus, num compromisso com a palavra de Deus, de não abrir mão dos valores, de não vituperar que eu pertenço a um povo santo, um povo de propriedade separado para Deus, exclusivo para Deus. Eu tenho que não ceder às pressões e me comprometer com isso. Era isso que Deus ansiava para com o povo de Israel, que ele obedecesse a sua palavra. E só assim nós não cederemos às pressões, quando nós não nos esquecemos do Senhor. E uma das maneiras que o povo está se esquecendo do Senhor aqui no contexto, e nesse texto, é que o povo ignorou a palavra de Deus, a lei do Senhor. Não é que ele não conhecia, que ele não sabia. Então nós sabemos e devemos não ceder às pressões, fruto da palavra. O salmista diz: guarda a tua palavra no coração para eu não pecar contra ti. Muitos de nós temos sim palavras no coração, mas esquecemos, não colocamos na prática. Então nós temos que tomar uma postura de não ceder às pressões, aquela postura de não ceder às pressões e não querermos viver para nós mesmos, mas termos uma vida voltada para o serviço ao Senhor, ao seu povo, aos seus propósitos, à sua missão. Deixar de lado os meus anseios desse mundo e me dedicar totalmente ao Senhor. Se aqueles que cedem têm um coração cheio de si mesmo, um coração ensimesmado, aqueles que não cedem às pressões dessa vida, têm um coração cheio do Espírito Santo, submisso à vontade do Senhor. E aqui está a grande distinção, talvez, das escolhas que nós fazemos. E o que diagnostica as nossas escolhas é exatamente o que está no nosso coração. Se é tão somente a minha vontade da carne, ou eu ser cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez por isso que a palavra diz: enchei-vos do Espírito. Para exatamente nós não cedermos às pressões desse mundo. Meus irmãos, a opção de agradar e se comprometer com o Senhor e com sua palavra e com o seu povo é nossa. Mas a graça para fazê-lo é do Senhor.
A graça para colocar em prática é do Senhor. Quando ouvimos as palavras, somos chamados a colocar em prática. O Espírito Santo coloca a palavra no nosso coração, gera em nós o desejo de se submeter, ou nos submetermos ao Senhor, à sua vontade, à sua missão, mas o poder para fazê-lo não é meu e não é seu. É tão somente da força que vem do Senhor, das condições que estão alicerçadas na graça que vem de Deus. É a graça de Deus que me dá a condição, a mim e a você, de nós não vivermos pecando contra o Senhor. Se você for tentar encontrar força na sua força mortal, você não consegue e eu não consigo. Nós não conseguimos. Por isso que nós temos que correr para o Senhor. Não se esqueça do Senhor. Corra para o Senhor, corramos para o Senhor. Percebe? O desejo, a determinação, a execução de não ceder às pressões, tudo isso é meu. Mas o poder para realizá-lo vem tão somente do Senhor. Porque é Deus que efetua em nós, tanto querer quanto o realizar. E esse povo clama ao Senhor. Veja, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A única contribuição aqui do povo de Israel, nesse primeiro momento, qual é a única contribuição do povo de Israel aqui no texto? Dá uma olhada. A única contribuição do povo. Simplesmente clamaram. O restante, as demais coisas, é Deus que está atuando. Percebe? Isso aqui é uma mescla perfeita do que representa o nosso relacionamento com o nosso Senhor. Que nós clamamos, pedimos a ajuda, e aí Deus vai em socorro. E nos socorre. E qual foi o socorro do Senhor para esse povo? Diz que o Senhor lhe suscitou um libertador, que os libertou. E essa expressão, que os libertou, aquele que libertou o povo, é muito interessante. Porque essa expressão, no original aqui, ela não define, olha que interessante isso aqui, ela não define se foi Otoniel ou se foi Deus. No hebraico aqui é uma expressão rica, bela, porque não tem, os tradutores podem tentar, e vai sempre ficar com esse aspecto dúbio. Ele está falando de quem? Quem os libertou? Foi Deus ou foi o Otoniel? A grande questão, que eu creio que o Espírito Santo colocou de propósito pelo autor bíblico, é que isso foi intencional. Deus tem uma soberania mediada. Ele soberanamente age por meio de. Então, quem está atuando por meio de Otoniel é Deus. Quem libertou? Deus por meio de Otoniel. É isso que o autor bíblico quer trazer para nós. É a instrumentalidade nas mãos de Deus. Então Deus escolhe os seus, homens dele, para ser instrumento da sua atuação no meio do seu povo. Nós chamamos isso de soberania mediada de Deus na história do povo de Israel. Deus medeia. Ele faz isso por meio de pessoas. E diz que, veja, o Espírito Santo veio sobre Otoniel e ele libertou o povo de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre Otiniel ou Otoniel, que é só uma questão de versão. E o Espírito Santo veio sobre ele para capacitá-lo para a sua missão. E esse é o único juiz, eu quero destacar um pouco aqui a questão de Otoniel, o único juiz aqui, de ponta a ponta, quando nós olhamos nos demais juízes, à luz dos demais juízes, que não tinha um defeito aparente. Nós vamos ver nos demais juízes que tiveram falhas, neles também. Otoniel não era homem perfeito, mas eu creio que a justificativa está no aspecto da narrativa progressiva, da própria narrativa.
Se Juízes tem como intuito de mostrar as pequenas concessões e a degradação do povo, quando ele vai agora exemplificar através dos Juízes, então ele começa com alguém padrão e depois termina com Sansão. E aí vocês sabem quem era Sansão. E Otoniel, você não acha falhas. Você vai achar, por exemplo, no significado do próprio nome dele, que é muito interessante, e não quero aqui alegorizar, mas quero informar. O nome dele significa leão divino. Seria muito fácil alegorizar esse texto, né? Dizer que ele representa o leão da tribo de Judá, mas eu não vou fazer isso. Mas no mínimo é intrigante começar com um juiz, porque quem escolhe o juiz é o próprio Deus, e ele é um leão divino no significado do seu nome, aquele que tem avanço e vitória. É isso que significa em outras expressões. Otoniel era um homem experiente, um homem espiritual, um servo do Senhor. Quando nós olhamos para Josué capítulo 15, versículos 13 a 19, nós lembramos ali que ocorreu uma batalha em Kiriat Safé, e quem estava no meio dessa guerra, cooperando como servo, era Otoniel. Quando Caleb oferece aquele prêmio precioso à sua filha, em casamento daquele guerreiro que conquistasse, que avançasse, quem foi? Quem é que estava lá? Otoniel. Aquele homem que tinha iniciativa, aquele homem que estava na linha de frente, um típico homem padrão para casar com as moças dessa igreja. Otoniel. Percebe? O perfil desse homem. Temente a Deus, servo, cheio do Espírito Santo. Leão divino, aquele que vence e avança. Seria um protótipo de alguém que as moças poderiam olhar e dizer: esse é o homem de Deus para mim. Cheio do Espírito Santo, servo do Senhor, toma iniciativa, comprometido com a missão de Deus. É tudo que se pode colocar na lista para oração, para um futuro relacionamento segundo o coração de Deus. Fica a deixa aqui para as moças. Ele revela ser um homem de caráter, um servo que estava cumprindo os propósitos do Deus Altíssimo, Otiniel. Veja o versículo 10, que veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Rassataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Que é aquele termozinho que eu falei para os irmãos, ele, Deus e também Otiniel. Meus irmãos, Otiniel se colocou à disposição do Senhor para Deus abençoar o seu povo. Veio sobre ele o Espírito do Senhor Deus. Versículo 11. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. 8 anos de opressão, 40 anos de paz. Parece que eu estou vendo aquela expressão que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O povo peca e está escravizado por 8 anos, mas aqui nós vemos exatamente Deus graciosamente, por 40 anos, trazendo paz sobre o seu povo. Deus dá líderes espirituais para o seu povo, para que haja paz no meio do seu povo. É tanto que Provérbios fala que quando o ímpio sobe ao poder, o povo geme. Mas quando um justo sobe ao poder, a paz, a justiça. E Deus pegou um homem, Otiniel, e colocou no meio do seu povo para produzir paz por 40 anos. E não tenho dúvida,
mesmo que não está de forma explícita no texto, que Israel por 40 anos andou nos caminhos do Senhor. Porque esse líder conduziu. Está vendo o que Deus faz? Volto aqui à minha grande ideia do início, que Deus pune seu povo para redimi-lo e não para destruí-lo. Se Deus não tivesse dado dificuldades, se Deus não tivesse dado de sofrimento, se Deus não tivesse oprimido o povo pelas mãos inimigas do povo, esse povo jamais teria se voltado para o Senhor. Então, certos sofrimentos, muitas vezes na vida dos filhos de Deus, são bênção do Senhor. Se fosse o contrário, jamais os olhos se abririam. Então, muitos sofrimentos são bênçãos de Deus na vida de alguns dos seus filhos. Porque se fosse o contrário, eles continuariam no rumo cada vez mais distante do Senhor, esquecidos do Senhor. Então nós temos que fazer algumas perguntas quando estamos passando por dificuldades e sofrimentos. O que é que Deus quer com isso tudo? Será se eu estou me esquecendo do Senhor? Será se eu estou me desviando dos propósitos de Deus para a minha vida? Será se eu estou tendo uma vida ensimesmada? Será se eu estou vazio do Espírito Santo de Deus? Porque isso aqui é muito importante. Nós lembrarmos, por que, Senhor, eu estou passando por isso? Por que, Senhor? Deixa eu trabalhar um pouquinho de teologia bíblica com vocês. Sobre essa questão do Espírito Santo, que aparece aqui no texto, e ele vai aparecer. Em Juízes aparece, em algumas ocasiões, a questão do Espírito Santo. Só um pouquinho de teologia sistemática. Especificamente no livro de Juízes, nós percebemos, e na realidade o Antigo Testamento como um todo, na sistemática, sobre a habitação do Espírito Santo. Que é importante esclarecer isso aqui já no início. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre certos indivíduos, pessoas, com vista ao cumprimento de uma missão dada por Deus. E aqui deixa claro que o Espírito veio sobre Otiniel e o capacitou para aquela missão, para aquela labuta que ele tinha de julgar o povo de Deus e libertar o povo de Deus. Então era algo considerado temporariamente. Por isso que Davi, voltando antes de Davi e Saul, lembra que quando Saul foi destronado por Deus, quando Deus diz, olha, eu tirei o trono de ti, eu tirei a coroa de você. Naquele relato ali do destronamento de Saul, o texto relata para nós que o Espírito Santo saiu de Saul. Vocês lembram do relato? E na ocasião veio e tomou de conta dele um espírito maligno. Habitação temporária. Quando Davi peca contra Deus, ele clama no salmo, dizendo, Senhor, por favor, não retires de mim o teu espírito. Davi sabia muito bem o que era perder o espírito do Senhor naquele contexto. Ele sabia porque ele tocava instrumentos para Saul, para acalmar o coração dele. Lembra das cenas? Além de ser uma manifestação de ser entregue a si mesmo. Deus entregar a si mesmo. Esse tipo de oração, eu e você não podemos fazer mais. Porque o Antigo Testamento tinha um propósito da missão que Deus dava, e ele usava o Espírito Santo com esse propósito de cumprir sua missão, habitação temporária. Já no Novo Testamento é diferente. Uma vez que eu ouvi a palavra do Evangelho, e tendo crido, imediatamente após a minha entrega absoluta ao Senhor, naquele momento, eu fui selado com o Santo Espírito da promessa, e ele nunca mais sairá do crente. E quem não tem o Espírito do Senhor, esse não é salvo, porque todos nós fomos batizados num só Espírito.
E Ele é a garantia, é o penhor da herança, de que um dia, no resgate, nós somos do Senhor. E quando Jesus vir ou vier arrebatar a igreja, Ele vai olhar para todos aqueles que têm o selo do Espírito Santo, ou seja, que tem o Espírito Santo. Então são esses que serão arrebatados. Então não posso mais orar à semelhança de Davi, só um pouquinho de teologia bíblica aqui para nós, e dizer: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. As orientações neotestamentárias são diferentes. Não apagueis o Espírito, não entristeça o Espírito, são essas instruções. Mas em ocasião alguma no Novo Testamento, nós vemos espaço para dizer que o crente deixa de ter o Espírito Santo do Senhor. Isso aqui nos ajuda a compreender só um pouquinho disso para os irmãos. E foi exatamente o Espírito Santo, ou no poder do Espírito Santo, que Otiniel libertou o povo de Israel. Foi exatamente no poder do Espírito Santo que Otiniel julgou o povo de Israel. Foi exatamente no poder do Espírito Santo que o Senhor entregou os inimigos nas mãos de Otiniel e subjugou os inimigos de Israel ali e trouxe paz por 40 anos. Se Deus usou Otiniel no poder do Espírito Santo, Ele também quer usar a minha e a sua vida no poder do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo na minha e na sua vida, nosso como igreja, para nós sermos mais eficazes no cumprimento da nossa missão de pregar o Evangelho e levar a verdadeira paz que o mundo precisa, levar uma paz eterna para aqueles que não têm paz em seus corações. Mas o texto termina para nós de forma fantástica. Ele diz que Otiniel faleceu. Dá uma olhada aí, a última palavra. Estava indo tudo bem, mas termina o texto com uma má notícia. Otiniel, depois de 40 anos de paz sobre o povo de Israel, ele faleceu. E aqui nos traz para um ambiente muito importante, que nós precisamos de libertadores humanos. Deus levanta libertadores e líderes no decorrer da história do povo de Israel. Mas isso só mostra que Otiniel, mesmo sendo um homem usado por Deus, mesmo sendo um homem cheio do Espírito Santo, mesmo sendo um homem fiel à sua missão, mesmo sendo um homem capaz de se manter na lei do Senhor e cumprir o seu propósito, ele era um homem mortal. Ele não tinha missão eterna. Isso deixa uma lacuna aqui no texto, que eu quero voltar vez após vez nas nossas narrativas. O libertador Otiniel era um homem mortal, mas o povo de Israel precisava de um libertador eterno. Eu e você precisamos de um libertador eterno. Um libertador que é servo sofredor, que exerceu o seu ministério no poder do Espírito Santo, venceu as lutas e tentações no poder do Espírito Santo, atuou no poder do Espírito Santo, e essa pessoa única que pode preencher essas características de um libertador eterno, tão somente é Jesus Cristo. Ele é aquele que veio libertar um povo cheio do Espírito Santo, no poder de Deus, cumprindo a sua missão messiânica. Esse libertador eterno, sim, ele não dá paz por 40 anos, ele oferece paz a todo aquele que descansar nele, que o procurá-lo, ao ser procurado por ele. Ele oferece uma paz que o mundo não pode oferecer, e uma paz sem data de validade. É verdade que precisamos de líderes, mas o que mais nós precisamos é do nosso libertador Jesus Cristo. Lembra o nome de Otiniel, o que significa? Não quero alegorizar, mas eu quero entrelaçar. O que nós precisamos não é
do leão divino Otiniel. Nós precisamos do leão da tribo de Judá. Aquele que liberta e que nos dá vida eterna. Você já tem esse libertador na sua vida? Você já teve um encontro com esse libertador ou você está se esquecendo de pensar sobre ele? Esse libertador é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, nos afastamos de Deus. E desde o nosso nascimento somos pecadores, fomos concebidos em pecado, e o pecado nos separa de Deus. E Deus graciosamente, sem nós clamarmos, Ele manda o seu Filho, Jesus Cristo, para libertar o povo dos seus pecados. Ele manda o seu Filho Jesus Cristo para pagar o preço no lugar do pecador. E esse mesmo Jesus, Ele vai em busca dos pecadores. E se você veio aqui nesta noite, entrou aqui, sendo cristão ou não, foi Deus que trouxe você aqui, creio eu assim. Você decidiu vir, mas Ele trouxe você. E se Ele trouxe você nesta noite aqui, é porque Ele quer que você escute que você é um pecador. E se você continuar nos seus próprios caminhos, fazendo suas escolhas, cada vez mais você vai se afundar no seu pecado. Mas Ele te trouxe aqui, além de falar isso para você, Ele te trouxe aqui para dizer que Ele quer te libertar. Só que você precisa clamar por Ele. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E talvez nessa noite você precise dizer para Deus: salva-me, tão grande pecador, salva-me, livra-me, torna-me teu filho, salva-me. Eu clamo nesta noite: salva a minha vida. Todos aqueles que um dia já clamaram, dizendo: Senhor, salva-me de mim mesmo, salva do meu pecado, encontraram em Cristo o amor de Deus, a graça e a sua fiel promessa de vida eterna. Se você morrer hoje, você vai para onde? Acho que essa é uma pergunta crucial no que tange as questões mais importantes da nossa vida. E a questão da nossa eternidade, ela é resolvida enquanto aqui na terra. O problema do nosso pecado deve ser resolvido enquanto aqui na terra. Porque a Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. Você já teve um encontro pessoal com o nosso bendito Salvador Jesus Cristo? Se não, o Senhor te chama nessa noite dizendo: arrependa-se e creia no meu Filho Jesus Cristo, e peça para Ele te abraçar com os braços de amor e de misericórdia. Você pode fazer isso onde você estiver, no seu coração, e dizer: Senhor, eu quero ser o teu filho, salva-me, me alcança com teu amor, me alcança com a tua graça e com a tua misericórdia. Eu preciso de ti, que é esse libertador, que liberta da prisão eterna e me dá paz e vida eterna. E se você fizer isso nessa noite, a Bíblia diz que nesse momento, se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, nesse momento, o Espírito Santo virá sobre você, e Ele habitará em você, e morará para sempre. E essa é a garantia de vida eterna. Irmãos, o versículo 11 termina dizendo que faleceu Otiniel, filho de Kenaz. Eu queria que você desse um pulo comigo lá em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Enquanto nós estamos abrindo a Bíblia, se você tomou essa decisão, à luz do que você ouviu do Evangelho, se quiser me procurar após o culto, pastor Eliezer, que está aqui também, pode nos procurar e se informar um pouco mais sobre esse Evangelho que estamos propondo para você nessa noite. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18.
Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui é Jesus. Ele morreu à semelhança de Otiniel. Otiniel está lá, no túmulo, na história morto. Mas nós temos um que morreu, mas agora vive. Aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Ele é o único que pode nos livrar da morte e pode nos livrar do inferno. E todos aqueles que descansam nessa pessoa chamada Jesus Cristo, na sua obra, esse Jesus jamais permitirá que tenha morte eterna e vá ser lançado no inferno. Ele tem esse poder. Você já descansou na pessoa de Jesus Cristo? Você precisa crer que Ele morreu para pagar os preços justos dos seus pecados, mas você precisa crer também que Ele ressuscitou dentre os mortos, e assim será salvo. Meus irmãos, precisamos lembrar das pérolas da salvação nesta noite. Para nós que já tivemos um encontro com Jesus Cristo, a nossa verdadeira paz, a nossa verdadeira esperança está na pessoa de Jesus Cristo. A nossa esperança não está em homens, não está em líderes, não está na nação, não está no Estado. A nossa esperança está em Jesus Cristo. É Ele que tem todo o poder, Ele que detém o império, Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Quem quer vida, corra para Jesus. Corra para Jesus. Eu estive morto, mas agora eu vivo. Louvado seja o nome do Senhor, pela obra de Jesus Cristo nas nossas vidas. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos louvar o Senhor pela graça da libertação que há em Cristo Jesus. Deus, muito obrigado por Tua palavra, que nos lembra que o pecado não vale a pena, nos lembra que o pecado nos afasta do Senhor,